Bom, meu nome é Luiz Eduarda, eu sou jornalista, sou mulher transexual e estou gravando esse vídeo a pedido do Antônio para falar sobre empregabilidade trans. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre algumas estatísticas que são importantes. 90% das pessoas trans, elas precisam se prostituir para sobreviver. Do restante, dos outros 10%, parte trabalha na informalidade, como cabeleireira, manicure, secretária, recepcionista e outras profissões afins, e apenas uma pequena parcela consegue um emprego formal com carteira assinada ou com alguma outra forma de garantia. O Brasil também é o país que mais mata pessoas trans no mundo, 4 vezes mais do que o México, que é um vice-campeão desse ranking indigno. E por fim, o Brasil também é o país que mais consome pornografia com pessoas trans. Dito isso, eu gostaria de falar um pouco sobre as causas. Uma delas, evidentemente, é o preconceito. O preconceito contra quem nós somos e o que nós representamos enquanto indivíduos. As pessoas trans são vistas como pessoas transgressoras por não aceitarem o gênero que foi imposto no momento do nascimento. Por não se conformarem com isso e por procurarem uma suposta rebeldia e assim então transicionar de gênero. Por conta disso, por conta desse preconceito, ocorre a expulsão de casa, muitas vezes, né, por parte da família, quando não há ninguém que vá te defender ou ninguém que te apoie. Também temos a questão da evasão escolar, que é novamente um ponto muito importante, porque se tu é perseguida dentro da escola, ou perseguido enquanto um menino trans dentro da escola, pelos colegas, pelos professores, pelos pais dos teus colegas e pela direção da escola, certamente tu não vai conseguir suportar o bullying, né? Todo esse círculo vicioso, e então tu vai abandonar a escola e por conta disso tu vai possuir um baixo grau de instrução que vai impedir o acesso ao ensino superior. E temos aí então uma espiral, uma sequência de causas que levam a dificuldades na empregabilidade de pessoas trans. Quando eu cito o preconceito, eu também posso citar casos de pessoas trans que se candidatam a vagas para seleções de emprego e que são descartadas em um determinado momento do processo seletivo, mesmo que essa pessoa cumpra todos os requisitos e tenha um excelente currículo. E então, em algum momento, você vai ser descartado, geralmente com uma dessas duas alegações: ou a vaga já foi preenchida, ou então você não se enquadra no perfil dessa vaga.
apesar de elogiarem o teu currículo, muitas vezes. Por fim, eu vou falar sobre os caminhos que podem ser pensados para combater a questão da baixa empregabilidade trans. O primeiro deles, logicamente, o mais óbvio de todos, é o combate ao preconceito em si. Como você faz isso? É preciso educar as pessoas. É preciso explicar para elas que ser uma pessoa trans não significa que você seja diferente das demais pessoas. Você ser uma pessoa trans não faz de você um ser humano inferior aos demais. Você apenas vive em uma outra realidade que você não escolheu, porque a identidade de gênero não é uma opção, não é uma escolha. A identidade de gênero simplesmente ela é. E você tem duas alternativas aí. Ou você encara a realidade e se adequa, ou então você vai sofrer o resto da vida inteira vivendo uma vida que não é a sua, né? Eu acho que isso fica bem claro. Não há como ignorar isso. Um outro ponto importante, eu vou pegar um livro aqui. Pronto. Essa aqui é uma cartilha que foi agora recentemente lançada. É a segunda edição da cartilha LGBT. E nessa cartilha atual existe uma proposta de emenda da deputada federal Fernanda Melchiona, em que ela apresentou uma emenda ao orçamento da União, destinando R$250 mil para o financiamento de projetos da sociedade civil organizada, ONGs e movimentos sociais, destinados a ações que estimulem ou desenvolvam a empregabilidade de pessoas travestis e transexuais ou a qualificação destas pessoas ao mercado de trabalho. A emenda prevê que a seleção de instituições parceiras deve acontecer por meio de processo seletivo em edital público com participação do Conselho Estadual de Promoção dos Direitos LGBT. Devem ser selecionadas 5 instituições para receber R$50 mil cada para a realização dos projetos com tempo máximo de execução de 12 meses e com representatividade de no mínimo 3 regiões do estado ou, no caso de ausência de propostas de outras regiões, com foco em Porto Alegre e região metropolitana. Isso é uma emenda da deputada Fernanda Melchiona ao orçamento da União. Eu também defendo uma medida que é um pouco controversa, que é a questão dos incentivos fiscais às empresas, porque ela pode incentivar a contratação de pessoas trans, e eu penso que se existe renúncia fiscal em outras situações em que nem são necessárias, na verdade, incentivar contratação de pessoas trans com renúncia fiscal, por exemplo, ao ISS-QN, isso não é algo assim tão absurdo, né? Em se tratando da questão da inserção de uma comunidade dentro do mercado de trabalho.
Por fim, eu penso que é necessário fazer todo o esforço para se manter, né, as cotas para as pessoas trans dentro da administração pública e nas instituições escolares, e sem que haja retrocessos como o que nós vivenciamos quando houve um vestibular que acabou sendo cancelado em uma universidade federal lá na região Nordeste, em que dois campos dessa universidade teve o vestibular cancelado, sendo que ele ia ser um vestibular específico para o ingresso de pessoas transexuais e travestis. É realmente lamentável que isso tenha ocorrido, porque seria uma grande oportunidade para as pessoas trans poderem ingressar no ensino superior. Era isso, né? Espero que tenha ficado contente, apesar de eu ter estourado um pouquinho o tempo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.